Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Haja luz, Jesus falou. Haja luz. A palavra do Senhor nos garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele estaria presente. E Ele se faz presente no meio de nós. Graças a Deus. Amém, igreja? Eu quero convidar a vocês a abrirem a Bíblia em Marcos capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 31 ao 37. Marcos 7, 31 ao 37. Todos acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor. E ele, Jesus no caso, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, aqui está a tua palavra, a palavra do Senhor que foi lida, Senhor, meu Deus e meu Pai, para a tua igreja, a tua noiva, aquela, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor virá buscar uma noiva lavada e remida no sangue de Jesus. Em cima da tua palavra, Senhor, e conforme o mover do teu Espírito Santo e a tua vontade, fala conosco nesta noite, ministra aos nossos corações, abre os nossos olhos espirituais e físicos, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, meu Deus e meu Pai, alinhamento com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, para a tua igreja. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 30, pode pôr na tela para mim, que nós vamos estar lendo e explanando a palavra do Senhor. Versículo 31 nos mostra que Jesus Cristo, ele estava saindo de um lugar onde ele tinha feito milagres e maravilhas. E ele estava passando por perto, pelos termos de Sidom e de Tiro. E ele chegou até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Decápolis. Então, no meio dessas 10 cidades tinha Gadara, onde Jesus Cristo já tinha ido e já tinha feito um milagre naquele endemoniado. E Jesus Cristo, ele se deparou ali com uma situação. Aquele povo não era um povo que adorava a Deus, não era um povo que servia ao Senhor, não era um povo que professava a palavra de Deus, não era um povo que conhecia o Senhor Jesus, mas mesmo assim Jesus Cristo, ele estava passando por ali. E a palavra do Senhor nos mostra, versículo 32, nos mostra que quando Jesus estava passando por ali, alguém, amigos, pessoas, trouxeram para Jesus uma pessoa que era surda e que
expectativas e Deus, Ele é expert em quebrar a nossa expectativa. A palavra do Senhor nos diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta perfeita vem do Senhor. E esses homens, eles chegaram ali e eles falaram: Senhor, nós trouxemos o nosso amigo. E a palavra do Senhor diz que eles rogaram ao Senhor. Eles rogaram ao Senhor Jesus, eles clamaram, eles pediram com insistência para que Jesus curasse aquele homem. Sabe, muitas vezes nós andamos com pessoas, o que essas pessoas estão fazendo com a nossa vida? Porque esse homem, ele era deficiente. Essas pessoas que levaram ele poderiam estar se aproveitando dele, poderiam estar abusando dele, poderiam estar usando ele para ganhar dinheiro, como nós já vimos em outra passagem bíblica, que colocavam um rapaz cego na porta do templo para ele pedir esmola. E esses homens eles não fizeram aquilo que poderiam fazer de abuso contra aquele homem. Eles não agiram de má fé contra aquele homem. Eles não usaram aquela pessoa para ter algum benefício próprio. O que as pessoas que andam com você fazem com você? Elas te levam para perto do Senhor ou elas abusam da sua fragilidade, da sua limitação? Elas veem que você tem uma carga emocional, física ou espiritual pesada e elas abusam de você, elas manipulam você, elas se baseiam naquilo que é bom em você para sugar de você, ou elas te levam para onde Jesus Cristo está? Porque esse povo pegou aquele homem que não podia chegar até Jesus. Por quê? Porque ele não ouvia. Quem era cego podia ouvir. No meio da multidão falar: Jesus está passando, o mestre está passando, aquele que faz milagre está passando. Mas esse não ouvia nada. Ele não tinha condições de falar com perfeição e falar: onde está Jesus? E alguém pegar ele e levar. Mas os amigos fizeram isso. E não só fizeram isso, mas chegaram até Jesus e rogaram, clamaram, pediram, imploraram para Jesus curar ele. Só que eles vieram com uma expectativa. Versículo 32 diz que eles pediram para Jesus: coloque a mão sobre ele e ore para que ele fique curado. Glória a Deus. Como eu já falei, às vezes nós nos decepcionamos porque nós criamos expectativas daquilo que Deus vai fazer. E às vezes Deus faz totalmente o oposto. Naamã é outro que foi até Eliseu e falou: eu achei que ele fosse sair, colocar as mãos sobre mim, sobre a lepra, e eu ficaria limpo da minha lepra. Esses aqui também, eles pensaram: nós vamos levar o nosso amigo até Jesus, e Jesus vai impor as mãos sobre ele, e ele vai voltar a viver um milagre, viver uma vida plena. Mas eles se surpreenderam com aquilo que Jesus fez. Próximo versículo. A palavra do Senhor nos revela que Jesus Cristo, ele quebrou alguns protocolos na expectativa daquele povo. Porque aquele povo que levou aquele homem era um amigo daquele homem, queria ver aquele homem curado, mas Jesus Cristo, quando olhou para aquele homem no meio daqueles amigos dele, a palavra do Senhor diz que Jesus tirou ele à parte. No original, esse tirou é forçou, empurrou, levou para um outro lugar. Aquelas pessoas que trouxeram esse homem para receber o milagre, elas não puderam ver aquilo que Jesus estava fazendo de perto. Muitas vezes nós temos pessoas que nós consideramos nossos amigos, nossas amigas. Mas às vezes nós vamos viver processos com Deus, onde Deus vai nos tirar de perto dessas pessoas, para que Ele possa nos tratar com uma personalidade, com uma pureza, com um jeito que às vezes esses amigos que nos trouxeram não vão conseguir entender. Se você está passando por um momento onde você está vendo que pessoas estão se afastando, você até tenta conversar, você até tenta chamar para perto, mas você vê que elas estão se afastando, não se preocupa, não é o diabo. Pode ser o próprio Deus tirando você desse meio para poder
depois de tudo ele pôde entender e consolar os seus irmãos. Glória a Deus. E dizer: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu o mal em bem. Era plano de Deus que eu chegasse aqui. Então, não se preocupe se algumas pessoas se afastarem de você. Você está vivendo processos de intimidade com o Senhor, aonde Deus precisa sim, às vezes, apartar você, tirar você um pouco do meio daquelas pessoas que às vezes até te trouxeram até Jesus, mas agora é um particular entre você e Deus. E nem todas as pessoas vão ter estrutura para ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então Jesus Cristo, ele pegou e tirou aquele homem do meio do povo. E ele tirou do meio do povo porque nem todas as pessoas têm estrutura para ver o trabalhar de Deus na sua vida. Porque o que Jesus fez com esse homem poderia escandalizar aqueles que o trouxeram. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo tirou ele do meio do povo, chegou pertinho dele e colocou os dedos no ouvido dele. Aí você imagina a multidão que trouxe esse homem de longe, porque ele estava no campo aberto, e eles de longe olhando o que Jesus está fazendo, o que Jesus está fazendo. E eu achei que ele ia colocar a mão na cabeça dele e que ele ia fazer um milagre, mas o que ele está fazendo? É a multidão toda de longe olhando, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua convicção, cada um com o seu entendimento, mas ninguém sabendo na realidade o que Jesus estava vivendo com aquele homem. E de repente Jesus, ele colocou os dedos no ouvido daquele homem. Talvez as pessoas que estavam vendo de longe começaram a falar: mas ele tem problema no ouvido, ele não consegue ouvir, ele não consegue entender. E aí Jesus ainda está enfiando o dedo no ouvido dele, onde tem problema vai ficar com um problema ainda maior. As pessoas às vezes não entendem o processo que nós estamos passando. Elas estão olhando de longe, elas estão julgando, elas estão observando, elas estão condenando, elas estão dizendo que às vezes não vai dar certo, que a coisa só está piorando, que aquilo que Deus está fazendo está te prejudicando mais. Ei, presta atenção em quem você vai ouvir, porque as palavras que você ouve pavimentam o lugar onde você vai chegar. O seu futuro determina onde você está ouvindo. Aquele homem, ele não tinha condições de ouvir Jesus, mas Jesus tocou na ferida dele, tocou no lugar de problema dele, e ele sabia no coração dele que alguma coisa ia acontecer, porque Jesus tocou no lugar certo, onde ele não conseguia ouvir, onde ele não conseguia entender, onde ele não conseguia acompanhar ninguém. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, cuspindo, tocou-lhe na língua. Existem duas vertentes aqui, a gente não sabe qual é a que aconteceu, mas seja lá qual foi, o negócio foi esquisito. Alguns dizem que Jesus cuspiu na mão e colocou a saliva na boca do sujeito. E outros dizem que Jesus cuspiu mesmo na boca do sujeito. Seja de um jeito ou seja de outro, o negócio é esquisito, não é? É estranho, não é? Porque cuspe em qualquer nação, em qualquer cultura, é um sinônimo de nojo, de desprezo, de rejeição. Mas Jesus e Deus, ele não rejeita ninguém, ele não abandona ninguém, ele não despreza ninguém. Então o que estava acontecendo ali? Jesus Cristo estava declarando no mundo espiritual: eu rejeito essa enfermidade, eu rejeito essa doença, eu rejeito essa dor, eu rejeito essa tristeza que tem te acompanhado, eu rejeito essa prisão que você tem estado, eu rejeito aquilo que te provoca paralisação e te impede de avançar na minha presença. Foi isso que Jesus Cristo estava ali cuspindo e rejeitando na vida daquele homem. E quem olhava de longe não conseguia entender. Imagina alguém olhando de longe e vendo Jesus tapar os ouvidos daquele homem e cuspir naquele homem. As pessoas esperando que Jesus desse uma palavra de bênção, liberasse uma palavra de vitória, de transformação, de milagre. Jesus cospe, irmão. E está todo mundo vendo Jesus
isso desde o jardim do Éden. Eva ouviu a serpente, ela duvidou da palavra de Deus. Quando ela se apresentou diante do marido e ela ofereceu a fruta para ele comer, ele esqueceu da palavra do Senhor e ele simplesmente se alimentou junto com ela. Então, dependendo daquilo que a gente ouve, a gente começa a duvidar do que Deus está fazendo na nossa vida. Então, Jesus, às vezes, ele tira a gente uma parte de si, para que a gente possa não ser contaminado pelos nossos ouvidos. Porque tanto os nossos olhos quanto os nossos ouvidos são as maiores esponjas que nós temos para aprender e para escolher aquilo que nós queremos. Porque tudo aquilo que você faz, seja levantar de uma cama, seja beber um copo de água, seja ir tomar um banho, primeiro passa pela sua cabeça. Você pensa e depois você age. Você pensa e depois o seu corpo faz. Então, se você começa a ouvir coisas demais que está controversa a palavra do Senhor, daqui a pouco você está fazendo coisas que são controversas à palavra do Senhor. Se você está assistindo muitas coisas que não condizem com a palavra do Senhor, daqui a pouco você está desejando aquilo que a palavra do Senhor não permite que você tenha. Então nós precisamos ter cuidado. E às vezes o Senhor, Ele nos adverte, Ele nos tira para longe. Ele nos adverte, Ele nos tira para longe. Ele vem rejeitando aquilo que nos afasta dele, aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos tira da presença dele. Então nós precisamos entender aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo tocou nos ouvidos daquele homem, cuspiu naquele homem, e Jesus Cristo fez algo lindo. Jesus Cristo, ele levantou os olhos ao céu e suspirou. Jesus Cristo fez assim, ó. Sabe o fôlego de vida que foi falado aqui pelos dois irmãos durante o louvor? O fôlego de vida de Gênesis 2 e Gênesis 3. Foi esse fôlego que Jesus Cristo soprou sobre a vida daquele homem que estava aprisionado, que estava vivendo num cativeiro, que estava vivendo momentos de vergonha, de dor, de tristeza. E Jesus Cristo, com o dedo no ouvido daquele homem, declarou uma palavra: Efatá. E Jesus Cristo não declarou aquilo para aquele homem, porque aquele homem era surdo, ele não ouvia nada. Para quem Jesus Cristo falou essa palavra Efatá? Para o mundo espiritual. Efatá é a palavra em aramaica. Aramaica era a língua de Jesus Cristo falava. Efatá, no original da palavra aramaica, é abrir por completo, é quebrar as cadeias, é abrir para expandir, para crescer. Você já fez o teste de pegar um refrigerante, balançar ele, pegar um refrigerante quente, balançar, e de repente se abrir a tampa dele e pum! Foi isso que Jesus Cristo liberou no mundo espiritual sobre aquele homem. Ele disse: Efatá, abra-te, abra as cadeias que te prendem, abre as correntes que te aprisionam, abre e solta-te a dor que te aprisionava, essa enfermidade, abra-te, quebra-te, expanda-te, para que ele possa viver o sobrenatural. Isso é algo maravilhoso que só o Senhor nosso Deus pode fazer na nossa vida. E aí talvez você me pergunte: Jaqueline, eu posso usar essa palavra Efatá hoje? Pode? Deve. Por quê? Porque tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz é direito de quem? Meu e seu. Nós podemos usar tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Ele disse uma palavra maravilhosa na cruz testelestai: está consumado. Está pago, a cédula foi rasgada. Eu e você temos direito a colocar em prática tudo aquilo que Jesus colocou em prática. Ele que deve ser o nosso exemplo de vida. Então nós podemos dizer Efatá na nossa família, para que sejam quebrados os grilhões, para que possa se expandir a glória de Deus na nossa casa. Nós podemos declarar Efatá em cima de uma enfermidade, de uma doença.
que te amou primeiro, aquele que entregou Jesus Cristo por amor a você e a mim, que deixou sobre nós o selo do Espírito Santo, quer ver a gente numa vida mais ou menos com Deus. Um dia no pecado, um dia na igreja, um dia em cima na janela, o outro dia lá na... Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para levar sobre Jesus todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, para que nós tenhamos paz e comunhão com o Senhor todos os dias. É para isso que aquele sangue foi derramado. Versículo 35. Versículo 35 nos diz que assim que Jesus pronunciou essa palavra no mundo espiritual, logo se abriram os ouvidos daquele homem. E ele começou a ouvir os pássaros cantando, a ouvir a multidão falando lá. E ele se alegrou e diz que a prisão da língua se desfez. Esse homem estava aprisionado, esse homem estava cativo. Tinha algo bloqueando o fluir de Deus na vida dele. As cordas vocais dele estavam perfeitas, estava tudo perfeito, tinha tudo para avançar, tinha tudo para crescer, tinha tudo para falar, mas tinha algo aprisionando. Quantas vezes nós vivemos assim? Nós temos tudo para alavancar, nós estudamos, nós nos
Sabe, o casulo é o que eleva a largada a virar borboleta. Não pule processos com o Senhor. Se Deus quiser te esconder, se Deus quiser te amassar, se Deus quiser te espremer, viva o processo. Jesus Cristo, ele precisou renunciar à própria vontade dele para obedecer à vontade do Pai. Porque Deus Pai, não foi Jesus Cristo, Deus Pai amou você de tal maneira que falou: Jesus Cristo, meu filho, vá, viva na terra e se entregue. Jesus Cristo declara: ninguém rouba a minha vida, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. E dou por quê? Porque eu estou obedecendo a voz do meu Pai. Porque o meu Pai quer resgatar aquilo que se havia perdido, eu e você. Eu e você estávamos perdidos, eu e você estávamos aprisionados, assim como esse homem estava, nas cadeias do pecado, nas mãos do diabo. E Jesus Cristo, por amar a vontade de Deus, ele obedeceu. Não pense que eu e você vamos servir ao Senhor sem renunciar, sem chorar, sem doer muitas vezes dentro de nós. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, como disse o apóstolo Paulo, nós vivemos uma guerra entre a carne, a nossa vontade, e o Espírito de Deus que habita em nós. Aquele que nós mais alimentarmos. O que é alimentar? É entregar para Ele. Quando nós oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, temos comunhão com o Espírito Santo em todo o tempo, a gente está alimentando Ele. Se a gente está nas redes sociais, se a gente está de conversinha fiada no portão da casa dos outros, se a gente está caminhando com quem está fazendo um monte de coisa errada, a gente está alimentando a nossa carne. E tudo é escolha, e a escolha é minha, a escolha é sua. Não é Deus que vai escolher por nós. Ele vai nos dar a direção. A direção de Deus está aqui, ó. Tudo que você quiser saber sobre a palavra de Deus, sobre como você viver a sua vida hoje, vem aqui. Glória a Deus. Você quer saber sobre família? Aqui fala sobre família, do começo ao fim. Você quer saber sobre finanças? Aqui ensina sobre finanças. Você quer saber como tratar bem a sua saúde? Aqui ensina a alimentação correta que agrada a Deus, que Deus fez para nós. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós temos que nos posicionar em obedecer, assim como Jesus Cristo se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade, para obedecer à voz do Senhor. Então Jesus Cristo falou para esse homem: ó, fica caladinho, não conta seu milagre não, não deixa ninguém saber o que eu fiz, mas não tem como esconder o milagre de Deus. Quando Deus muda a nossa fala, a nossa maneira de falar, todo mundo percebe. Quando Deus muda os nossos hábitos, todo mundo percebe. Eu trabalho com mulheres e semana passada uma dessas minhas clientes virou para mim e falou assim: Jaqueline, é incrível, eu já emagreci bem com o tratamento que eu estou fazendo com você, e eu saí para comer com a minha família e eles falaram assim: eu vou passar mal, eu vou ficar doente, e ela já está fazendo esse tratamento tem mais de 2 meses comigo. Aí eu olhei para ela e falei assim: não se preocupa, todas as pessoas quando vê você escolhendo algo bom, elas vão falar. Foi assim comigo quando eu parei de beber. Jaqueline, só um copinho, só um bolinho, não faz mal não. Entendeu? Quando você vai para academia, pra quê, menina? Malhar, cuidar de corpo, pra quê? Você está querendo mostrar isso aí pra quê? Você está querendo exibir, né? Deus vai te dar uma porretada, ainda vai Deus no meio da história. Deus vai te dar uma porretada, vai te quebrar todinha. Então nós precisamos saber que pessoas vão falar, pessoas vão dizer, mas é você que tem que escolher quem é que você está ouvindo e o que é que você quer para sua vida. Versículo 37 nos diz assim: e admiraram-se todos sobremaneiramente e diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Sabe, quando Jesus Cristo ele começa a trabalhar na nossa vida, não tem como as pessoas não se admirarem. Elas vão ficar perplexas, elas vão amar, elas vão achar lindo, só que elas não têm coragem, muitas vezes, de passar o processo
mas você entende que Deus é o dono do ouro e da prata, e que aquilo que for tirado de você hoje, Deus pode restituir se assim for a vontade dele. Porque quando a gente vem para a presença de Deus, muitas vezes a gente enganou, a gente trapaceou, a gente roubou, a gente fez coisas escusas para poder ter aquele patrimônio, para poder ter aquele dinheiro. E eu falo isso com propriedade, porque eu tinha e foi me tirado tudo. E eu louvo a Deus que Ele fez, porque eu pude aprender uma coisa que a Bíblia inteira nos ensina: a dependência ao Senhor. Quando nós dependemos do Senhor, nós podemos viver uma vida nos admirando das grandezas que Deus faz em nós. Às vezes, muitas pessoas que estavam olhando aquilo que você viveu, o processo que você estava passando, que estava falando mal de você, estava dizendo: Deus está fazendo isso com ela, está deixando ele passar por isso, está deixando ele passar por aquilo. Deus não está na vida dessa pessoa não. Quando elas verem o seu milagre, quando elas ouvirem você falar perfeitamente, quando elas verem que você está ouvindo o que elas estão falando, o que elas estão contando, as histórias que elas estão dizendo, elas vão ficar admiradas naquilo que Deus fez na sua vida. Então não desista da presença do Senhor. Não existe melhor lugar para nós estarmos do que na presença do Senhor. Quando nós aprendemos a ouvir o efatá do Senhor sobre a nossa vida, o abre-te sobre a nossa vida, a primeira coisa que o Senhor pede para nós abrirmos para Ele é o nosso coração. Jesus Cristo deixou escrito: esse que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, não é Jesus falando: eu vou abrir a porta, vou entrar, Ele me recebe aí. Não, Ele falou: eu estou lá de fora, gente. Eu estou batendo aqui, ó. Abre aí que eu quero entrar. Abre aí que eu quero cear com você. Abre aí que eu quero fazer parte da sua casa, da sua família, da sua história. Abre aí que eu quero levar o pão da vida. Abre aí que eu quero levar a água que flui de dentro de você, que muda a sua história. Somos nós que precisamos abrir o nosso coração para o Senhor e fazer escolhas que coloquem o Senhor no governo da nossa vida, que coloquem o Senhor no controle da nossa vida. Às vezes Deus vai mudar muita coisa, Deus vai transformar muita coisa, Deus vai arrancar muita coisa, mas Ele também vai acrescentar outras coisas. Sabe, Ele vai trazer novidade de vida para nós. Ele vai trazer o expandir dele para nós. Ele vai trazer a luz dele sobre a nossa vida. Nós podemos confiar. Às vezes nós não podemos confiar no ser humano que está do nosso lado, porque ele é falho, ele é pecador. Mas em Jesus Cristo nós podemos confiar, sem medo e sem reserva, porque Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos vaso de barro, mas dentro de nós existe uma pedra preciosa, um tesouro que o próprio Deus colocou. Então não desperdice essa pureza, esse presente que Deus colocou dentro de você. Eu quero te convidar para colocar a mão no seu coração e nós vamos declarar o efatá do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história na noite desse dia. E tudo aquilo que porventura possa estar te paralisando, te impedindo de crescer, de avançar, de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, eu creio e eu posso ver pelos olhos da fé que o Senhor está quebrando cadeias, desfazendo correntes e nos liberando para viver algo novo, para que todos possam se admirar e dizer que tudo aquilo que Jesus, que Deus, que o Eterno faz, Ele faz bem, porque Ele faz surdos falarem e faz mudos ouvirem. Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Eu creio hoje, em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Comece a orar, Paizinho. Senhor Jesus, conta para Ele qual é a área da sua vida que está aprisionada. Qual é a área da sua vida que precisa do efatá do Senhor? Qual a área da tua vida que precisa do abre-te celestial, eterno, para que o mundo espiritual entenda que o Senhor está expandindo a sua vida,
que a história possa ser mudada, que a história possa ser transformada e que o teu nome, Pai, possa ser bendito na vida de cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, venha cumprir o teu querer e a tua vontade sobre a nossa vida, porque tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, Pai, é o nosso direito. Nós nos apropriamos da tua bênção, nós nos apropriamos do teu milagre, nós nos apropriamos da tua cura, nós nos apropriamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, de todas as bênçãos celestiais que Jesus Cristo deixou liberado nas regiões celestiais para a nossa vida, para a nossa casa, para a tua igreja. Que o Senhor venha acelerar processos, que o Senhor venha fazer algo novo, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha nos capacitar a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que o Senhor possa quebrar as cadeias, desfazer as muralhas, que o Senhor possa nos fazer avançar, Pai, porque está escrito na tua palavra que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Nós somos igrejas do Senhor, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa vir, Pai, com o teu levantar sobre a nossa vida, transformar a nossa história, arrancar-nos, Senhor, de todo e qualquer cativeiro, para que nós possamos ser luz no mundo e sal na terra, para que nós possamos glorificar ao Senhor com tudo que somos e com tudo que temos. Ah, Paizinho, nós abrimos a porta do nosso coração, abrimos a porta da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, da nossa espiritualidade. Tira, Senhor, a surdez dos nossos ouvidos. Libera, Senhor, a nossa língua para profetizar a tua palavra, para não vivermos por vista, mas por fé, para declararmos a palavra do Senhor que transforma, que liberta, que cura, que, Senhor, meu Deus e meu Pai, restaura a nossa vida para o louvor do teu nome. Dai-nos palavras de sabedoria, dai-nos palavras de conhecimento, dai-nos ousadia, Espírito Santo, para que nós possamos ver o que está acontecendo, mas não aceitemos o que está acontecendo, para que nós possamos abrir a nossa boca e declarar a tua palavra, declarar a tua majestade, declarar o teu governo, Senhor, para que o Senhor possa se revelar sobre nós e trazer, Senhor, meu Deus e meu Pai, espanto para aqueles que estão à nossa volta, para que eles possam te conhecer, te amar, te desejar e vir também, Senhor, para esse lugar de intimidade com o Senhor. Nós oramos, Pai, confiando na tua palavra que foi liberada sobre nós e tomando posse de tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito. Aleluia. Sem comentário. O céu Louvado seja o teu nome. precisa se abrir sobre nós. Glória a Deus. Ele é fatal. Abre-te, céus. Aleluia. Esse é o tempo que nós vamos clamar, né? Em vários lugares na Bíblia